Olá. Primeiramente eu quero apresentar as minhas desculpas, porque devido ao incidente eu toquei com o cotovelo no mouse e o vídeo foi interrompido abruptamente. Abruptamente, professor? É. Vocês não sabiam que a palavra abrupto e abruptamente é um erro? O prefixo ab nas palavras abrupto, abruptamente, são lidos separados como em abdicar, abduzir. Só que a maioria das pessoas não sabe disto e aqui nós estamos mais uma vez aprendendo a ler. Então, como eu dizia, o vídeo 3 do Aprendendo a Ver foi interrompido abruptamente devido a um incidente, por eu ter tocado com o cotovelo no mouse e ele ficou incompleto, mas vamos completá-lo nesse vídeo que daremos o título de Aprendendo a Ver 4. Bom, façamos um pequeno resumo do que foi feito, do que foi dito. Primeiramente, tínhamos dito que uma das maiores provas de que o criador do Gênesis 1 é diferente do criador do Gênesis 2 são as palavras Bará e Achá, ou Ixá. Bará e Ixá são ações que o criador do Gênesis 1, El, escrito Elohim, tem poder de fazer, tanto de criar do nada, quer dizer, de si mesmo, como criar de algo que ele já criou. Criou as águas, por exemplo, Bará, não existia antes, então não havia águas, ele criou as águas, metaforicamente é energias. Depois separou águas de águas, ou seja, no original diz fez separação, aí o verbo já não é mais Bará, já é Iá. Então, Elohim, Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder, ele é onipotente, então ele pode barar e ele pode achar. Agora, ele cria Javé, porque está dito que no sétimo dia Deus abençoou tudo que tinha feito e no sétimo dia ele descansou de toda a obra que Deus criou, Elohim, Bará, para fazer, Lasható. Então, há uma obra que Elohim criou para fazer, e essa obra criada para fazer é Javé, o Deus fazedor, o demiurgo. Aqui, num livro antigo e respeitável, não sei se vocês já ouviram falar do famosíssimo Mircea Eliade, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras. Neste livro ele dá várias mitologias e ele é o fundador da cadeira de mitologias e religiões comparadas. Então, o livro foi escrito, meu Deus, será que eu não vou? 1995, mas já havia outros estudiosos que faziam esse trabalho, e um deles é o respeitabilíssimo professor Jules Soury, francês, no seu livro A Religião de Israel, de 1936, onde ele deixa claro que Yahvé é uma palavra composta pelos arameus, que são parentes dos israelenses, de qualquer maneira são hebreus, os árabes são hebreus, os arameus são hebreus, os assírios e caldeus são hebreus, porque todos são descendentes de Eber. Mas nos interessam os arameus, que pegaram o deus Enki e os acádios, que eram semitas, e juntaram com a palavra Havá, da sua deusa criadora, a deusa que fecundava a terra, e fizeram da redução de Enki para Iá. Mas
a sua deusa Ravá e Yahavá, ou Yahvé. Isto é dito por Jules Soury no livro dele, claramente. O livro vale a pena ler, é curtinho, é pequenininho. Eu até fiz uma xerox, porque esse daqui está tão antigo que os pedacinhos estão caindo, mas eu fiz uma xerox para que não tenha risco de ficar sem essa preciosidade. Então aqui o Jules Soury diz que, em princípio, esta antiga divindade, o Javé, era crida, também era acreditada por todos os arameus e por todos os povos da bacia do Mediterrâneo. Então, temos um exemplo na própria Bíblia, no livro dos Números, supostamente escrito por Moisés, em que Balaão abençoa e benze em nome de Yahvé. Balaão era arameu. E então Moisés, para acabar com a concorrência, eles mataram, né? Para nós, hoje, nós diríamos um genocídio, mas, na verdade, naquela época, não é assim que eles imaginavam. O que eles fizeram foi um grande sacrifício a Javé. E por terem feito... Não se esqueçam que Moisés era da tribo de Levi. E foi a tribo de Levi que Javé escolheu para o seu sumo sacerdócio. Então, quem foi o primeiro sacerdote de Javé? Moisés. Quem foi o segundo sumo sacerdote de Javé? Arão. E o terceiro foi Eleazar, filho de Arão. Todos eles da tribo de Levi, levitas, porque eles não tinham nenhum asco em matar. Mataram, então, vocês podem ler no Êxodo e podem ler no livro de Josué, como Josué entra na terra prometida, exterminando todas as populações como Moisés tinha ordenado. Quer dizer, isso era uma limpeza étnica e, ao mesmo tempo, um grande sacrifício. Mesmo que hoje nós não consideremos assim, era assim que eles consideravam naquela época. Então, se vocês lerem Números 22 e 24, verão que Moisés matou Balaão, porque Balaão conhecia o culto a Javé, que ele queria exclusivamente para os hebreus. Moisés queria esse culto para os hebreus. Ele foi o primeiro grande sacerdote, sumo sacerdote de Javé. Arão foi o segundo sumo sacerdote de Javé. Eleazar foi o terceiro e assim sucessivamente. E o sumo sacerdócio ficou na família de Moisés até o ano 1000, quando Davi divide as classes sacerdotais, e aí há uma mudança muito grande. Então, pedindo perdão mais uma vez pelo fato do vídeo Aprendendo a Ver 3 ter terminado abruptamente, né? De modo abrupto, quer dizer, de maneira sem se esperar, inesperada. Mas é muito interessante estudar a tradição oculta, que é o meu principal objeto de estudo, porque ela engloba as tradições de todos os povos. E nós estamos mostrando aqui, quando nós estudamos a tradição dos hebreus, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos ver que a Bíblia, que seria supostamente a tradição hebraica colocada por escrito, ela tem uma série de contradições, porque Moisés recebeu, segundo a tradição hebraica, duas Bíblias, uma oral, Shebal Pé, e a outra escrita, que é a Mikra, que é a Tanakh, Torá, Nebiim e Ketubim. Então, é interessante fazer um estudo dessas tradições, e a tradição oculta se sobrepõe a todas elas e engloba a todas num único trabalho que Mircea Eliade chamou de Mitologias e Religiões Comparadas. No livro dele,
mas vimos aqui que o professor Júlio Sorri, né, já tinha um trabalho publicado em francês, A Religião de Israel, especialmente sobre a tradição hebraica. Bem, continuamos agora mostrando a vocês a tradição, livros que constituem a tradição dos judeus. Esse é um livro famoso, o Zohar. Aqui é apenas um resumo, é um pequeno resumo do Zohar, que é o livro mais famoso da tradição dos hebreus, né? Atribuído ao Rabi Akiva, porque não se tem certeza de quem foi que o escreveu, mas não pensem que é só isso aqui não. Nós vamos mostrar a vocês uma coleção que nos foi dada de presente. Dá trabalho porque é pesada, viu? É em hebraico-português, de Zohar. Aqui nós temos o volume 1 e o volume 22. O primeiro e o último. Agora você imagina, 22 volumes, todas crianças dessa idade começaram a ler com 12 anos de idade e só vai terminar a ler com 70. Então, nessa coleção, que está originalmente em hebraico e a tradução em inglês, nessa época não havia, quando foi presenteado, não havia a tradução hebraico-português. Então, a aluna que me deu, trazido por ela do Kabbalah Center, então ela trouxe a tradução hebraico-inglês. E são esses 22 volumes dessa criança que eu não lerei, apenas é livro para consulta, mas é a mais famosa obra da tradição judaica, o Sefer HaZohar, atribuída ao Rabi Akiva. Segundo os líderes das tradições rabínicas, Akiva teria sido um santo, um homem que também fez o Sefer Yetzirah, outro livro da tradição rabínica. Aqui esse é escrito por Ariel Kaplan. Algumas notas aqui simples. A primeira delas é muito curiosa, porque diz que o texto, o Sefer Yetzirah é um pequeno livro e bastante conciso. Na sua versão mais curta, tem somente 1.300 palavras. 1.300 palavras, enquanto que a versão mais longa contém aproximadamente 2.500 palavras. A outra versão usada nas traduções contém 1.800 palavras. O texto é tão pequeno que em um dos fragmentos mais antigos aparece tendo apenas em uma página. Há uma especulação de que o original, a fonte originária, que seria feita por Abraão, segundo a tradição, teria cerca de 240 palavras, simplesmente. E é baseado no Sefer Yetzirah que o Gênesis é feito. Então, aqui nós temos muita coisa interessante da tradição judaica, como, por exemplo, a visão de Javé na tradição como tendo esse formato de um homem. Temos outras coisas ainda interessantes. Nós temos aqui o universo criado por Javé. Tudo é circular, mas aqui no centro está as letras
Yahvé Shamash. Quer dizer, esses são o círculo de mundos criado por Yahvé. Yahvé criou este círculo de mundos que está aí. Ele está escrito aí Yod He Vav He e Shamash, que era o deus do fogo e do sol, né? Temos aqui pouca coisa mais a acrescentar, mas uma importante é que era considerada assim, a criação de Yahvé está dentro de Reshit. Então Reshit é a primeira criatura de Elohim, significa literalmente cabeça, e seria essa redoma. Reshit quer dizer princípio, cabeça, líder, matéria-prima e tudo mais. Então, esta redoma seria Reshit. E dentro de Reshit, então Yahvé faz a sua criação. Por isso havia duas criações, porque a criação de Gênesis 1 é feita por Reshit. Então estaria aqui dentro, vou mostrar a vocês num detalhe mais fácil de conceber. E a criação de Yahvé é este círculo, que seria menor e estaria contido dentro de Reshit. Por isso que, assim diz o Sefer Yetzirah, então, por isso que na original, na Bíblia original hebraica, né, Tanakh começa com a expressão Bereshit, que nós já falamos muito aqui. Bereshit, em Reshit. Em Reshit. A noção que se passou para nós, inclusive alguns cristãos, quer dizer, parece que cristãos, católicos, protestantes e judeus, todos acham que a expressão Bereshit quer dizer no início dos tempos. No princípio, a palavra princípio sendo entendida aí como início. Mas acontece que princípio, Reshit, quer dizer o princípio de tudo. A cabeça, a mente, o pensamento inicial, que é uma criatura de Elohim. Então, Elohim criou Reshit e Reshit criou tudo mais, inclusive Yahvé. Então nós temos aqui um dos livros famosos da tradição, que é a Kabbalah, mas isso aqui é um mero resumo, né? Pouquíssima coisa. Mas temos aqui algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a ideia, né, de que a criação o espaço negro são chamados de trevas divinas, e seria El, ou Elohim, o Ain Sof Aor, a trindade na nossa concepção cristã católica. Mas olha, os judeus cabalistas também acreditavam na trindade, Ain Sof Aor, Deus Pai, Deus o Verbo e o Espírito, o Ruá. Aor é luz, e lido invertido dá Ruá. E aqui nós temos um círculo de fogo que é Reshit. E dentro de Reshit nós temos as várias etapas da criação e finalmente o último círculo, que é ligado ao Espírito Santo, a Aor, tem uma linha do Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas, sobre o abismo das águas. Aqui, portanto, o Gênesis 1 poeticamente chama de abismo das águas, energias primordiais. E essa rodinha final aqui é Yahvé, que, por sua vez, naquele outro trabalho, fez também, dentro da roda que ele domina, ele cria o seu universo. Então é como uma cebola. Você descasca uma cebola e você vai ter camada após camada, camada após camada, e o exterior da cebola, que seria o infinito, o Ain Sof Aor, que é o Deus verdadeiro, que
a Bíblia chama de Elohim, ou Eloá, e Jesus Cristo chamou de El. Na cruz, no momento da agonia, quando ele diz, antes de expirar, Eli, Eli, lama sabachthani. E é um sufixo possessivo, já dissemos isto. Eli, portanto, traduzindo, é meu El, já que El, ou meu Deus, mas no caso, Deus aí de Jesus Cristo é El. Javé não é mencionado na tradução dos 70 grega, nem no Novo Testamento. Finalmente, vou entregar a vocês uma das minhas grandes joias, o livro de Jó, escrito por dois judeus, Harold Bloom e David Rosenberg. Esses dois judeus são críticos literários, experts em hebraico, né, e são biblicistas, conhecem muito bem a Bíblia. E eles terminam o livro deles dizendo algumas coisas muito interessantes. O que é essas coisas interessantes? Página 294 diz: minha argumentação, então, é a de que o Deus chamado Javé, com toda certeza, não é o Deus dos rabinos, até hoje, mas que os homens e mulheres que compuseram o javismo inventaram o tipo de humanismo hebraico que é central ao judaísmo normativo. Apoio-me aqui em muitos dos relatos correntes da concepção talmúdica do humano, mas em particular no capítulo Ma, no estudo clássico de Efraim Urbach, The Sages, os sábios. Então, não sou eu que estou dizendo, não é? Mas quem está dizendo são dois peritos em língua hebraica, cultura bíblica e crítica literária, né? Estão fazendo uma crítica da Bíblia, do Pentateuco, eles, só do Pentateuco, livro de Jota. Então, ele chegou a essa conclusão. Olha, que coisa simples, né? Minha argumentação, então, vou finalizar com isso, é a de que o Deus Javé, com muita certeza, não é o Deus dos rabinos, até hoje, mas que os homens e mulheres que escreveram Javé inventaram com um tipo de humanismo hebraico que é central no judaísmo normativo. E ele já se apoia em um sábio, em um grande erudito chamado Efraim Urbach, em 1975. O livro está no centro das minhas preferências, né? E é uma análise exatamente isso, de que Jota, que é o compositor da parte da Bíblia que se refere a Javé, criou um tipo de divindade que, quando Salomão mandou ele fazer o épico que glorificaria o povo judeu e colocar Javé como sendo o ápice o herói, então esse escriba ou essa escriba, eles acham que é uma mulher, teria se esmerado de tal maneira que Javé passou a ser uma divindade praticamente visível, né? Crível. Hoje, sem dúvida, é o Deus dos judeus, dos cristãos, católicos ou protestantes. Mas não era o Deus de Rabi Akiva, nem de Rabi Hillel, nem de Rabi Shammai. Então, os grandes rabinos sabiam que Javé é um Deus criado e sabiam que ele tinha um tempo de existência. Quer dizer, o seu reino não duraria para a eternidade. Jesus Cristo veio e colocou isto em prática. Ele disse claramente coisas que aparentemente são contrárias, mas
Olha só, as pessoas que dizem que Jesus Cristo não abrogou a lei de Javé, não destituiu Javé, citam: não penseis que eu vim destruir a lei. Não vim destruir, mas cumprir. E as Escrituras dizem que ninguém jamais cumpriu a lei. Então, só Jesus. E aí, como se explica que Jesus tenha dito que não veio para derrogar, mas para cumprir? Em outra passagem, Jesus diz: porque nenhum iota, nenhum tio será tirado da lei até que tudo se cumpra. Então aí está a resposta. Não se poderá derrogar a lei de Javé até que alguém a cumpra. E ele a cumpriu. Após tê-la cumprido, ele derrogou. Porque a lei de Moisés tem como síntese a lex talionis, que era de todos os povos. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. E Jesus diz: se alguém vos bater numa face, oferece a outra. Não resistais ao mal. É o contrário. Ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás. Eu, porém, mas cumprirás teu juramento diante de Javé. Eu, porém, vos digo: não a lei antiga dizia: jurarás e cumprirás seu juramento diante de Javé. E Jesus Cristo diz: não jureis pelo céu, que é o trono de El, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, né? Não jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um dos vossos cabelos preto ou branco. Então, o que Jesus fez? Desconstruiu o sistema javista. Isso é o Evangelho, a boa nova. Javé não reina mais sobre todo o universo. El tomou de volta o seu trono, aquilo que lhe pertencia, através do seu Filho único, Jesus Cristo, que aqui é chamado pelos rabinos Reshit. Então, Reshit, segundo os rabinos, é Jesus na sua vivência pré-terrestre dentro da tríade, ou seja, dentro do Deus onipotente, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi criado antes dos séculos, antes do tempo. Ele foi criado dentro do próprio Deus. Por isso São João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai, dentro dele, nos deu a conhecê-lo. E Jesus Cristo diz: glorifica-me, ó Pai, que eu tinha com a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. E mais adiante, essa eu acho espetacular, porque dizer eu quero ao Deus Pai Todo-Poderoso tem que ser um filho muito querido e muito mimado. Então a frase de Jesus que mostra que ele é o filho mimado de El é a seguinte: Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a glória que me deste, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. Porque tudo foi feito nele, por ele e para ele. Ele é o centro aqui. Não tinha forma, porque Deus não tem forma, e Reshit, que é a primeira criatura de Deus, também não tem forma. Então coloca-se um círculo, e dentro desse círculo a criação dele, que é Gênesis 1, Reshit é quem cria Gênesis 1, Bereshit, em Reshit, aqui é dentro dele. Paulo diz: pois dentro dele nós nascemos, vivemos e existimos. E no centro de tudo, Yahvé, que é um universo pequenininho. O universo onde nós vivemos, que é, na verdade, um campo de provas para que nós possamos ser considerados dignos de participar do universo de El, de Reshit. E Deus
vai quebrar essa barreira e o Cristo cósmico, Reshit, se unirá à tríade e Deus será tudo em todos. Então, essa é a boa nova. Seremos um com Cristo e, mediante Cristo, um com Deus, para que todos sejam um, como sou um contigo, ó Pai. Eu em ti, tu em mim e eu neles. A unidade total significará que essa treva de Deus, esse preto, se tornará a claridade, o dia para nós. E nós existiremos aí, tendo consciência do que somos, tendo consciência de quem somos, individualmente. Não perderemos a nossa individualidade. Não seremos deletados, seremos assumidos. Não seremos absorvidos por Jesus Cristo, seremos assumidos, faremos parte do corpo dele. Então, com isto, nós achamos que agora só nos resta fazer os rabinos todos sabiam disso, e a árvore da vida, que é a construção máxima dos rabinos, é a árvore da vida, que é isto aqui, mas aqui não colocaram. Acima de tudo aqui está escrito a Ein Sof Yaor, que é o El, o verdadeiro Deus. Então, a árvore da vida é Javé, só que não nessa forma, em forma de uma cebola. E quem criou Javé está acima dele, como sendo horizonte da eternidade, ou de qualquer maneira, é o Deus Supremo, Criador de tudo que existe, inclusive de Javé. Não vai ser fácil mostrar agora aqui, né? Mas nós temos em muitos exemplos a árvore da vida com Javé sendo a árvore e a coroa suprema, que é ela. Isso fica para depois, quando nós examinarmos detalhadamente Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, porque há 3 Gênesis, há 3 criações. Então, este bloco termina aqui, dizendo, portanto, que os testemunhas de Jeová não sabem o que dizem quando ficam de porta em porta convencendo as pessoas de que Deus quer ser chamado Jeová. Jesus e os apóstolos jamais pronunciaram esse nome. Então, o nome de Deus é El, também é escrito Elohim, porque é uma tríade, é um plural, é uma trindade, ou Eloá. Este é o Deus Pai de Jesus Cristo, e temos como prova definitiva a morte de Jesus no madeiro da cruz, onde ele diz, Eli, Eli, meu El, que traduzem por meu Deus, mas porque a conspiração do silêncio não quer que este segredo seja sabido. Agora já está sendo sabido. Então, procurem estudar, não acreditem no que eu digo, pesquisem. Cheguem como eu a essa conclusão por vocês mesmos. Pesquisem. No próximo bloco nós compararemos Gênesis 1 com Gênesis 2 e Gênesis 3. As 3 criações em detalhe. A criação de Elohim, que na verdade é de Reshit, como está escrito Bereshit, em Reshit, dentro de Reshit, Bara Elohim Vaeretz and Hashamayim, o céu e a terra. Então, dentro de Reshit é que Elohim, El, a Ein Sof Yaor, criou o céu e a terra, ou seja, tudo que existe, todas as coisas. Muito obrigado por terem me dado atenção. Mais uma vez, as minhas escusas pela pelo fim inopinado, inesperado, de Aprendendo a Ver 3, e aqui fica para vocês Aprendendo a Ver 4, que completa o bloco, né, deste Aprendendo a Ver, que há 2 deuses no panteão semítico, no panteão hebreu.
El e Javé. El é o Deus verdadeiro, Javé é um demiurgo, um Deus criado para fazer. Então, deem seu like se vocês gostaram, inscrevam-se no canal e até a próxima.